noite, queridos irmãos, companheiros ideal espírita, que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre. Quando observamos a realidade do nosso planeta Terra, sem sombra de dúvida, identificamos que as dores, as dificuldades, os conflitos ainda se fazem presente de maneira muito rotineira em nossas vidas, a nos demarcar que, em geral, os nossos compromissos centrais ainda estão nas chamadas provas e expiações. E se essa realidade se afigura como presente em nossos dias, à época do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, essas dores ainda eram mais abundantes. E com um agravante, pois além das imensas dificuldades sociais, econômicas, que atingiam a imensa população daquele tempo, em conformidade com o entendimento religioso que se tinha na visão judaica, compreendia-se que a graça divina ela era concedida através de uma vida plena em abundância, uma vida longa e cheia de riqueza, de forma que aqueles que não eram agraciados por essas benesses econômicas ainda se consideravam como esquecidos pelo nosso Pai Celestial. Dessa forma, o nosso Mestre Jesus, em uma de suas primeiras aparições públicas, no chamado Sermão da Montanha, ele busca trazer um hino de esperanças e de consolações que perpassa a história da nossa humanidade, nos apresentando uma visão da vida completamente diversa daquela que era observada naquela época, e muitas vezes ainda diversa da forma como nós observamos nos nossos dias atuais. Pois quando vamos identificar aquelas chamadas bem-aventuranças, o nosso Mestre Maior, ele vai nos chamar a atenção acerca da necessidade de buscarmos resplandecer atributos, potencialidades divinas que estão gravadas em nós, mas que muitas vezes nós não damos importância, que nós não compreendemos a relevância dessas questões em nossas vidas. Desta maneira, ele nos asseverara que bem-aventurados sois os pobres de espírito, ou seja, os simples, os humildes. Bem-aventurados sois os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados sois os pacíficos. Bem-aventurados sois os misericordiosos. E o nosso Mestre Maior, ele nos asseverara também que bem-aventurados sois os aflitos, porque serão consolados. E nessa assertiva do Cristo, que dá ensejo ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter uma análise por parte do nosso codificador, Allan Kardec, por parte do Espírito da Verdade, acerca dessa máxima apresentada pelo Cristo. Bem-aventurados sois os aflitos, porque serão consolados. De maneira a buscar nos chamar a atenção que é muito melhor estarmos passando por dificuldades, por conflitos, de maneira a buscar nos redimir dos equívocos do passado e construir um amanhã mais ditoso, mais feliz, mais sereno para nós, do que estarmos a gozar das benesses da matéria, a gozar dos nossos prazeres mais imediatos e com isso estarmos a contrair mais dívidas para o nosso futuro. O nosso Mestre Maior, ele, portanto, nos chamava a atenção acerca da necessidade que temos de passarmos por essas situações com um olhar de conformismo, de resignação, sem nos desesperar, sem reclamarmos, sem blasfemarmos, compreendendo que a nossa vida terrena, diante da eternidade, ela se configura como poucos segundos,
como um tempo verdadeiramente diminuto e irrisório. E se nós olhamos para a nossa vida com um olhar imortalista que nos era apresentado pelo nosso Mestre Maior Jesus e ratificado pela nossa doutrina espírita, nós vamos perceber que essas dificuldades, que esses conflitos, que muitas vezes ainda se fazem constante em nossa existência, não têm a importância que nós damos a eles. Não devem ser motivos para retirar a nossa paz, para retirar o nosso sossego. Ao contrário, devem ser instrumentos que vão nos impulsionar a buscar o nosso melhoramento, a buscar o nosso fortalecimento, a buscarmos olhar aquelas situações como sendo dádivas divinas, que nos oportunizam mudarmos a nós mesmos, que nos oportunizam o nosso melhoramento contínuo em direção à luz. E nesse capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata desse bem-aventurados os aflitos, nós teremos a reflexão que acerca dessas necessidades que muitas vezes se fazem presentes em nossa existência, elas podem ter como uma razão as nossas escolhas atuais. Elas podem ter como uma justificativa as nossas opções de vida exercidas no hoje, exercidas nesta experiência reencarnatória. Assim como elas podem ter uma justificativa nas nossas existências reencarnatórias pregressas. Dessa maneira, ao observarmos os nossos conflitos, os nossos dissabores, os nossos problemas existenciais, nós temos que ter a percepção que nada, verdadeiramente nada, acontece por acaso. Que todas as situações que nós estamos a passar são uma resultante, são uma consequência das escolhas que nós estamos fazendo no hoje, no agora. Assim como são uma consequência das escolhas, das opções que nós fizemos no ontem. Ao observarmos o que nos propõe a nossa doutrina espírita, nós temos a compreensão que antes do nosso renascimento, antes da nossa reencarnação, há todo um planejamento reencarnatório que é realizado pela espiritualidade amiga, onde são estabelecidos os nossos compromissos centrais, onde são estabelecidos os nossos compromissos fundamentais diante da vida, a chamada natureza das provas. Mas, como detemos livre-arbítrio, como detemos a capacidade de realizarmos escolhas, de tomarmos decisões, nós podemos, a partir das escolhas que estamos fazendo agora, minorar, diminuir os nossos débitos, suavizar as nossas dores a partir do exercício do bem, a partir da vivência da caridade, a partir do resplandecimento do nosso lado luz. Mas nós também podemos, a partir das nossas escolhas, a partir das nossas opções diárias, constituir débitos que não estavam inicialmente dentro da programação, que não estavam inicialmente dentro do planejamento, que são a consequência direta das escolhas que nós estamos fazendo no agora. Então, quando esse nosso capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata das chamadas causas atuais das aflições, ele está nos chamando a atenção acerca dessa realidade, nos chamando a atenção que não há um determinismo absoluto, não é que tudo esteja escrito, porque se tudo que nós estamos a passar estivesse previamente planejado, não haveria mérito para as nossas escolhas, para as nossas opções no nosso dia a dia. E nós temos, sim, o mérito das nossas escolhas. Então, o que nós fazemos hoje tem muita relevância, tem muita importância, porque conforme nos asseverar o nosso Mestre Maior, Jesus, a partir do exercício do bem, do amor, nós podemos nos redimir de uma multidão de pecados. Então, quando nós observamos a nossa realidade dos nossos dias, importa compreendermos
que todos os nossos erros, todos os nossos equívocos, eles geram consequências. E que muitas das dificuldades, muitas das dores que nós podemos estar a vivenciar são a consequências dessas nossas escolhas inadequadas, dessas nossas escolhas infelizes. São a consequência, muitas vezes, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Mas se temos a compreensão que a lei ela é de amor, nós vamos ter, portanto, a compreensão que a partir do momento que nós mudamos as nossas opções nas nossas vidas, a partir do momento que nós nos adequamos a esse mandamento central, essas dificuldades elas vão suavizando, elas vão abrandando, porque nós conseguiremos a paz com a nossa própria consciência, nós conseguiremos carregar a nossa própria cruz sem lamentações, sem queixas, porque compreendendo que elas fazem parte natural do nosso processo de crescimento. Então existem uma série de dificuldades que são consequências das nossas escolhas inadequadas no hoje, no agora. E, portanto, há necessidade de que nós possamos aprender com essas situações dolorosas que a vida nos apresenta, como sendo mecanismos para que possamos passar a nossa consciência em revista, para que possamos realizar um processo de autoanálise, de maneira a buscarmos compreender o que precisamos modificar, o que precisamos fazer diferente de agora em diante, para que essas situações, para que esses conflitos não se afigurem com tanta constância em nossas vidas. Mas, além dessas causas atuais das aflições, existem também dificuldades, conflitos, que são consequências das nossas escolhas no ontem, que são consequências dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, nas reencarnações pregressas, que são a consequência do que nós denominamos como sendo uma lei de causa e efeito. E ao analisarmos essas causas anteriores das nossas aflições, nós nos deparamos muitas vezes com situações que, analisando apenas a nossa realidade da vida presente, nós não conseguiríamos identificar uma explicação. Nós não conseguiríamos encontrar um porquê daqueles conflitos, daqueles problemas, daquelas dificuldades. Analisando apenas a nossa realidade presente, muitas vezes nós chegamos a situações nas quais nós não encontramos as respostas. De maneira, por exemplo, a analisar a questão da perda de entes queridos, às vezes em idade muito novos, às vezes ainda na infância, na adolescência, as chamadas mortes prematuras, que causam enorme dissabor, enormes dificuldades em nossos lares, em nossas famílias, e que, analisando muitas vezes a nossa realidade presente, a gente não consegue identificar o porquê dessas mortes tão prematuras. As nossas, às vezes, limitações físicas, psicológicas, as nossas limitações, às vezes, já oriundas do nosso próprio nascimento, que marcam a nossa existência como um todo. E analisando também apenas a nossa realidade presente, nós não vamos conseguir muitas vezes identificar o porquê destas situações. Razão pela qual a questão da reencarnação ela é tão importante, ela é tão fundamental para todos nós, para que nós possamos compreender essa justiça divina em todo o seu esplendor, para que nós possamos compreender a realidade da vida que se impõe, de maneira a nos demarcar que nós estamos nesse processo de reajuste para com a lei, nós estamos nesse processo de recomeço, buscando fazer brilhar a nossa luz, mas também buscando nos redimir dos nossos equívocos, das nossas falhas no ontem. Quando nós observamos o nosso Livro dos Espíritos, na sua quarta parte, que trata das chamadas esperanças e consolações, nós vamos ter a análise, no seu capítulo 1, das chamadas penas e gozos terrestres, e no seu capítulo 2, das chamadas
penas e gozos futuros. E nesse capítulo 1º da 4ª parte do Livro dos Espíritos, nós vamos ter na questão de número 920 a indagação se a felicidade completa ela está ao nosso alcance. Se nós podemos, na presente experiência reencarnatória, conseguirmos a felicidade absoluta, a felicidade por excelência. E a resposta do Espírito da Verdade é que não, que a felicidade completa ela ainda não está ao nosso alcance, pois é uma consequência inerente às nossas imperfeições, é uma consequência inerente às nossas limitações, às dificuldades, às dores, os conflitos. E como somos ainda espíritos imperfeitos, destas imperfeições resultam dificuldades, conflitos que se fazem presente no nosso dia a dia. Mas na questão de número 922, Kardec indaga se haveria uma regra geral, uma medida básica, para que nós pudéssemos alcançar uma felicidade relativa. Já que a felicidade absoluta ela não é ainda possível para nós, se haveria uma regra comum, um denominador comum, para que pudéssemos almejar uma felicidade relativa. Ou seja, uma felicidade que está ao nosso alcance, uma felicidade que é possível diante das nossas limitações, diante dos nossos conflitos. E o Espírito da Verdade vai dizer que, sob o aspecto da vida material, a posse do necessário, e sob o aspecto da vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Nos apresentando, portanto, esses elementos como sendo elementos fundamentais para que nós possamos construir uma felicidade relativa, uma felicidade que esteja dentro dos nossos horizontes de possibilidades, dentro dos nossos horizontes de alcance. Portanto, analisando essa resposta à questão de número 922, nós teríamos a assertiva que, sob o aspecto da vida material, nós deveríamos buscar a posse do necessário. E no Livro dos Espíritos nós temos a indagação, o questionamento, se há uma regra básica para a gente identificar o que é o necessário. E a resposta dada pelo Espírito da Verdade é que o necessário é em conformidade com a evolução da sociedade. Porque quanto mais a sociedade evolui, novas necessidades vão sendo erigidas, vão sendo construídas, vão sendo identificadas. De maneira que não há uma regra absoluta para a gente dizer isso é o necessário e a partir disso aqui é o supérfluo. Não há uma regra absoluta porque isso decorre do desenvolvimento da própria sociedade. Mas se nós temos a compreensão que, sob o aspecto da vida material, o objetivo para nós seríamos buscar a posse do necessário para alcançarmos a felicidade, o grande convite que se apresenta, portanto, dirigido a todos nós, é buscarmos reduzir as nossas necessidades. É buscarmos sermos pessoas mais simples. É buscarmos a simplicidade nas nossas vidas. De maneira que possamos valorizar as questões mais importantes da nossa existência, que são os atributos do nosso espírito, que precisam ser por nós trabalhados, desenvolvidos na nossa vida diária. E quanto mais nos preocupamos com questões materiais, muitas vezes mais nos afastamos desses nossos maiores objetivos, desses nossos maiores valores que deveríamos buscar erigir em nossas vidas. Então, ao analisarmos essa chamada posse do necessário, o grande convite que se dirige a todos nós é buscarmos a simplicidade nas nossas relações, buscando diminuir a nossa ânsia por valores econômicos, por questões passageiras, por questões efêmeras. Mas além dessa questão da posse do necessário, ainda se apresenta
sob o aspecto da vida moral, esses dois elementos fundamentais para que nós possamos buscar construir a nossa felicidade relativa: a consciência tranquila e a fé no futuro. Ao analisarmos essa questão da chamada consciência tranquila, impõe para nós compreendermos que todos nós, ao reencarnarmos trazendo uma série de compromissos assumidos perante a espiritualidade amiga. Compromissos que estão relacionados às nossas necessidades, compromissos que estão relacionados às nossas possibilidades. Ou seja, compromissos que estão relacionados aos nossos débitos, às nossas dívidas, que precisam ser resgatadas, que precisam ser reparadas, as nossas necessidades. Mas compromissos que também estão relacionados às nossas possibilidades, isto é, ao nosso mérito, à nossa capacidade de realização no hoje, no aqui e no agora. E em conformidade com essas nossas possibilidades e necessidades, nós assumimos perante a vida uma série de compromissos, uma série de responsabilidades, que devem ser honrados, que devem ser materializados em nossa existência. Compromissos esses que, como se inserem nas leis divinas ou naturais, estão gravados na nossa própria consciência e que, portanto, cada um de nós sabe onde estão as suas maiores responsabilidades. Cada um de nós sabe onde estão os seus maiores compromissos, mas que, em geral, estão relacionados a 3 aspectos fundamentais da nossa vida: os compromissos no campo da expiação, os compromissos no campo das provas e os compromissos no campo da missão. Em geral, nós temos responsabilidades em nossa existência nesses 3 grandes setores da nossa vida. Então, os compromissos no campo da expiação relacionam-se à necessidade que nós temos de purgar os nossos erros do passado, de buscarmos quitar o nosso débito para com a nossa consciência, quitar o nosso débito para com a nossa lei, de maneira a reparar as falhas, os erros do progresso. Esses compromissos no campo da expiação, eles são, por natureza, compromissos dolorosos, compromissos sacrificiais. E, geralmente, todos nós temos compromissos no campo da expiação, que se manifestam, às vezes, em diferentes áreas. Às vezes nós temos compromissos no campo da expiação na seara profissional, onde, que pese os nossos imensos esforços, nós passamos por uma dificuldade atrás da outra e não conseguimos alcançar os nossos objetivos, materializar as nossas realizações. Às vezes nós temos compromissos no campo da expiação sob o aspecto da nossa saúde, com doenças que se apresentam de forma muito constante, a nos exigir cuidados especiais, a nos exigir uma atenção maior diante do nosso corpo, diante da nossa vida. E muitas vezes nós teremos compromissos no campo da expiação na nossa seara familiar, através de relacionamentos difíceis com o pai, com a mãe, com a esposa, com o marido, com o filho, com a filha, com o irmão, com a irmã, de maneira a nos exigir muita perseverança, muita paciência dentro dos nossos lares. Ocorre que, ao vivenciarmos essas experiências dolorosas, sacrificiais, ao invés de termos a compreensão que elas são instrumentos necessários para o burilamento da nossa alma, elas são instrumentos necessários para que nós possamos nos limpar dos erros, das falhas do nosso ontem e criarmos as condições necessárias para a nossa evolução em direção à luz. Ao vivenciarmos essas situações, muitas e muitas vezes nós nos desesperamos,
nós nos atormentamos, nós passamos a vivenciar situações de reclamações constantes, de queixas constantes, nos achando injustiçados, nos achando vítimas da situação, sem compreendermos que esses processos são processos perfeitamente naturais e fundamentais para que nós possamos honrar com os nossos compromissos do nosso passado. Portanto, ao vivenciarmos essas situações em nossa existência, impõe para nós compreendermos que esses compromissos no campo da expiação, além de nos exigir perseverança, bom ânimo, nos exigem também muita paciência, porque são situações que muitas vezes nós teremos que vivenciar por muitos e muitos anos, às vezes por muitas e muitas décadas. E há necessidade de vivenciarmos essas situações com otimismo, com um olhar bondoso para a vida, buscando extrair as melhores lições, os melhores ensinamentos dessas aparentes dificuldades pelas quais nós estamos a passar. Nós também temos muitas e muitas vezes os nossos compromissos no campo das provas. E nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a explicação dada pelo Espírito da Verdade, que toda expiação se configura como sendo uma prova, mas nem toda prova se configura como sendo uma expiação. Porque as expiações são as situações dolorosas, são as situações difíceis, que nos exigem renúncia, que nos exigem perseverança, são situações sacrificiais, mas que representam uma prova também. Porque nós podemos superar estas situações com bom ânimo, com otimismo, buscando fazer o bem, independente das adversidades alheias, ou podemos passar por essas situações reclamando, blasfemando, nos achando injustiçados, nos achando vítimas, e com isso não superarmos esse obstáculo diante da nossa vida. Portanto, toda expiação, ela é uma prova, porque nós podemos superar essas adversidades, ou nós podemos falhar diante desses obstáculos que se apresentam em nossa existência. Mas nem toda prova é uma expiação. Porque as provas, elas se configuram na necessidade que nós temos de atuar em áreas onde muitas vezes nós temos facilidades. Mas são áreas nas quais nós já nos equivocamos no passado em muitas e muitas vezes. E nós estamos tendo a oportunidade de vivenciarmos novas experiências nesse setor da nossa existência para buscarmos agir de forma diferente do que nós fizemos no ontem. Então, as experiências no campo das provas não são experiências necessariamente doloridas, sacrificiais, não, porque são muitas vezes a necessidade que nós temos de atuar em áreas onde nós temos facilidades. A grande questão é para que nós estamos usando as nossas facilidades? Para que nós estamos usando as nossas potencialidades, os nossos atributos? É para o bem ou é para causar dores, dificuldades, conflitos aos outros? Porque ao analisarmos esses nossos compromissos no campo das provas, como são compromissos em áreas nas quais nós já falhamos, nós já nos equivocamos muitas e muitas vezes no passado, são áreas que nos exigem uma atenção especial, um cuidado redobrado, porque normalmente é onde se encontra o nosso calcanhar de Aquiles, é onde se encontram as nossas maiores fragilidades morais, as nossas maiores fragilidades espirituais, que, em geral, estão relacionadas ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Porque ao invés de utilizarmos dos nossos atributos, das nossas potencialidades, das nossas facilidades para buscarmos fazer o bem, normalmente nós nos utilizamos dessas nossas áreas apenas em proveito próprio,
com a finalidade egoísta, buscando a satisfação das nossas necessidades imediatas. E, portanto, se temos um olhar mais acurado, um olhar mais límpido diante da vida, nós vamos perceber que há necessidade de um imenso esforço para que não caiamos em tentação mais uma vez, para que não venhamos a fraquejar mais uma vez, porque as nossas experiências no campo das provas nos remetem a isso, nos remetem a atuarmos em áreas, em setores da nossa vida, onde nós já falhamos em diversas oportunidades anteriores e que estamos tendo agora mais uma chance de agirmos, de buscarmos nos comportar de maneira diferente. E temos também os nossos compromissos no campo da missão, em buscarmos atuar em áreas, em setores, onde nós já somos relativamente desenvolvidos, para que possamos buscar, através do exercício do bem, através da prática da caridade, fazer brilhar a nossa luz. Esses nossos compromissos no campo da missão, geralmente, não estão relacionados a grandes obras, não estão relacionados a questões de grande importância para a humanidade, para a sociedade como um todo. Normalmente, esses nossos compromissos estão relacionados a questões que nós consideramos de menor relevância, questões mais simples, mas que para nós têm uma enorme relevância para o nosso futuro. E, portanto, há necessidade de que nós possamos buscar olhar melhor a nossa vida e buscarmos perceber que todos temos, sim, a capacidade de fazermos a diferença nas nossas relações, buscando nos esforçar para trazermos uma palavra de conforto, uma palavra de carinho nos locais onde estejamos, para que possamos oferecer um ouvido amigo para os nossos irmãos que estejam a passar por dificuldades, que nós possamos nos acalmar, nos asserenar, de maneira que não levemos conflitos, não levemos desarmonia aos ambientes em que estejamos inseridos. Uma vez que nós possamos, portanto, buscar honrar com as nossas responsabilidades nessas searas da expiação, das provas e da missão, nós buscaremos, então, uma consciência tranquila, de estarmos lutando o nosso bom combate, de estarmos buscando carregar a nossa própria cruz, sem reclamações, sem lamúrias, mas buscando dar um passo a cada dia, na busca da nossa renovação, na busca da nossa melhoria contínua. E buscarmos também, sem sombra de dúvida, a fé no futuro. Esse instrumento fundamental em nossas vidas, porque temos a compreensão que a fé se afigura como um atributo, como uma potencialidade divina, que está inserida dentro de cada um de nós. Mas como todo e qualquer atributo, como toda e qualquer potencialidade divina, precisa ser trabalhada por nós próprios. Precisa ser cuidada, precisa ser regada, precisa ser valorizada por cada um de nós. Compreendendo que é a fé que nos dará esperança de dias melhores. É a fé que nos fortalecerá nos momentos de dificuldade. Compreendendo que nada se apresenta em nossas vidas que não esteja dentro das nossas possibilidades de realização. Compreendendo que, conforme nos asseverara o Cristo, a sua lei, ela é suave, o seu jugo é leve, porque é uma lei de amorosidade, e que, portanto, não cabe a nós nos desesperarmos, nos afligirmos com questões passageiras, efêmeras, com questões relacionadas ao amanhã, que nós nem sabemos se vai realmente acontecer.
cabe a nós buscarmos valorizar esse atributo, essa potencialidade divina, resplandecer essa fé existente em nós, de maneira a nos dar a segurança emocional necessária para olharmos a vida com bom ânimo, para olharmos a vida com otimismo, para buscarmos o nosso processo de sintonia com o bem, com o amor, a sintonia com o nosso Pai Celestial. Essa fé no futuro, esse elemento fundamental para que possamos renovar a nossa companhia espiritual, de maneira a superarmos as nossas limitações, as nossas adversidades, o nosso pessimismo constante e nos habituarmos a olhar para o bem, para o amor em nossas vidas. Há necessidade de compreendermos a importância de valorizarmos a fé nas nossas relações. E a nossa doutrina espírita, ela nos apresenta esse remédio fundamental para que nós possamos fazer resplandecer a fé existente em nós, que é a prece, que é a oração, que é esse instrumento fundamental em nossas vidas, que nos permite criar as condições necessárias para sermos ajudados, para sermos auxiliados, para sermos amparados. A fé, a oração, que deve ser utilizada não apenas nos momentos de dificuldades, mas a prece também deve ser utilizada nos momentos de alegria, de maneira que ela seja uma constante propriamente em nossas vidas, porque desta maneira que nós iremos cultivando, regando esse atributo, essa potencialidade divina tão fundamental em nossas vidas. Analisarmos as chamadas esperanças e consolações também nos remete a analisar o nosso amanhã. Remete também a nós analisarmos as chamadas penas e gozos futuros. Analisarmos o nosso amanhã. E dentro desse capítulo 2º, da 4ª parte do Livro dos Espíritos, nós temos a assertiva que essa esperança acerca da imortalidade, essa esperança no amanhã, é algo inerente a todos nós, espíritos. Pois uma vez que já transitamos por várias experiências reencarnatórias, nós temos no nosso íntimo, gravado em nós, essa realidade do mundo espiritual, que se anuncia para nós de diferentes maneiras, uma vez que nós temos diversas religiões ainda no nosso planeta Terra, mas todas acreditando nessa imortalidade, nesse futuro que se apresenta para todos nós. E a nossa doutrina espírita, ela rasgando esse véu da imortalidade, vai nos demonstrar que o nosso amanhã, a nossa realidade no mundo espiritual, dependerá fundamentalmente daquilo que nós estamos fazendo no hoje. Dependerá fundamentalmente do que nós estamos fazendo no agora, das nossas escolhas atuais nesta existência, nessa experiência reencarnatória. Ela fará com que nós percebamos que não existem penas eternas. Não existe sofrimento que nunca acabe. E o processo natural para todos nós é um processo de caminhar em direção à luz. É um processo de caminhar em direção ao amor, ao bem. Mas, como temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos optar por caminhar de maneira mais rápida, nos adequando a essa lei fundamental do amor. Como podemos também realizar escolhas inadequadas, escolhas infelizes, e com isso construirmos as nossas dificuldades, os nossos conflitos em nossa existência. Mas, uma vez que temos essa percepção, que todos nós fomos criados para alcançarmos a luz, todos nós fomos criados
para sermos felizes. O nosso olhar diante da vida, ele deve se modificar. Porque nós vamos ter a compreensão que, independente dos nossos erros, independente dos nossos equívocos, nós podemos buscar um processo de recomeço. Nós podemos buscar um processo de reparação. E quanto mais cedo começarmos o nosso processo de reajuste perante a lei, mais cedo vamos purgar, vamos limpar a nossa consciência dos nossos equívocos, das nossas falhas. Processo de reparação este que, conforme nos explica o livro O Céu e o Inferno, na parte que trata do chamado Código Penal da Vida Futura, se inicia pelo arrependimento. Por compreendermos a inadequação, o equívoco das escolhas que fizemos, o arrependimento. E como uma consequência natural do arrependimento, as dores, as dificuldades que farão com que nós passemos por um processo de expiação, uma consequência, uma resultante direta do nosso arrependimento. Mas a compreensão que o processo de reparação propriamente dito só vai se concluir pelo exercício do bem, pelo exercício do amor. Quando nós nos utilizarmos das nossas faculdades, que antes eram empregadas para os erros, para os vícios, para os crimes, nós nos utilizarmos das nossas faculdades, dos nossos atributos, das nossas potencialidades para o bem, para o amor. Uma vez que nós temos essa compreensão, que o grande convite que se apresenta, dirigido a todos nós, é para que possamos buscar o nosso processo de renovação, o nosso processo de reajuste, o nosso processo de mudança para com a vida. Nós vamos ter sim a compreensão que nós podemos fazer a diferença em nossas vidas, que nós podemos nos utilizar desses atributos, dessas potencialidades, dessas faculdades que nós já detemos para o bem, mudando o vetor, mudando a finalidade, mudando o foco da nossa vida. Esse é o grande convite que a nossa doutrina espírita nos dirige, nos encaminha, para que nós possamos verdadeiramente identificar que o verdadeiro espírita, ele deve ser reconhecido pelo esforço que faz para domar as suas próprias mazelas, para buscar ser a cada dia melhor do que era no ontem. Uma vez que nós tenhamos essa compreensão, nós vamos buscar olhar para a nossa vida com mais calma, com mais tolerância, porque nós perceberemos que, independente das nossas falhas do pregresso, independente dos nossos desacertos do ontem, nós podemos buscar um novo recomeço. Nós podemos, de agora em diante, buscar fazer o bem. E quanto mais fizermos o bem, mais o amor se fará presente em nossas vidas. Mas o convite é para que possamos buscar dar os primeiros passos, para que possamos buscar sair da inércia e possamos buscar caminhar em direção à luz. Porque apenas desta maneira é que nós iremos superar as adversidades, os conflitos que se apresentam em nossa existência. Apenas buscando trabalhar, apenas buscando fazer o bem, é que nós vamos encontrar a calma de espírito, buscar a paz, a tranquilidade, inerentes àqueles que estão carregando a sua própria cruz, mas sem lamúrias, sem reclamações. Esse é o convite que a nossa doutrina apresenta a todos nós, que possamos arregaçar as nossas próprias mangas
e darmos os passos necessários para mudarmos o foco, para mudarmos o objetivo das nossas vidas, reescrevendo um novo recomeço em nossa existência. Muita paz, muito obrigado, assim seja.